Fala galera, mais um Let's Surf começando aqui na área. Eu sou o Guilherme Dorini e hoje, tenho o prazer de conversar com um cara que, de novo, dispensa apresentações. São só 13 anos de tour, mais de 100 eventos disputados. Acho que eu posso dizer que é um dos, se não o surfista mais querido do tour. Vocês já estão vendo ele aí, Jadson André. Jadson, cara, obrigado por atender aí o convite e por bater esse papo aqui comigo hoje. Valeu, Guilherme. Obrigado a você. Faz um tempo que a gente está para bater esse papo. Graças a Deus deu certo agora e vamos nessa. Fechou. Antes da gente começar, só gostaria de pedir pra galera se inscrever no canal, soltar aquele like, comentar, espalhar pra galera. Projeto relativamente novo, crescendo ainda, então qualquer ajuda aí é importante pra gente seguir fazendo esse trampo aqui pra vocês. Jadson, cara, eu queria começar, como eu sempre faço com os caras que vêm trocar uma ideia aqui, falar um pouco lá do começo, apesar da sua história ser muito conhecida, enfim, já ter saído em tudo que é lugar aí, mas só uma passadinha no seu passado. Eu queria te perguntar se ser surfista, se ter o surf na sua vida como profissão, ser surfista profissão, foi algo que você sempre almejou, você sempre falou, não, cara, minha vida vai ser com surf, é isso aí. Quando que vira essa chavinha que você fala, opa, cara, eu acho que é isso aí mesmo. Cara, na realidade, o surf apareceu na minha vida muito por acaso, assim. Eu tinha zero expectativas em relação ao surf, mesmo morando a 1 minuto da praia andando, família inteira de pescador. Criado dentro d'água, criado dentro do mar, mas a única pessoa que surfava na minha família era meu tio. A minha família é inteira, assim, joga futebol no bairro, na comunidade, e pescador. E então, falando aí de 25, 26 anos atrás, e o surf naquela época sofria um preconceito absurdo, né, cara? E coincidência ou não, o único perturbado da família era meu tio que surfava, entendeu? Então, era o único que surfava e ele que me apresentou o surf muito por acaso. E foi uma loucura dentro de casa quando eu comecei a surfar com meu pai, enfim. Mas não, o surf assim apareceu muito por acaso na minha vida. Tinha zero expectativa em relação a surfar, mas me apaixonei, assim, foi amor à primeira vista e com 11, 12 anos de idade, não imaginava onde que eu iria ficar tanto tempo competindo no circuito mundial, entre os melhores do mundo e tudo mais. Mas ali com 12 anos a cabecinha já passou a focar assim que dava para fazer alguma coisa com o surf, entendeu? Mas assim, nunca, desde o começo, depois dos 16, 17 anos, que eu fui campeão mundial júnior, duas vezes vice-campeão mundial pro júnior, aí sim, falou, cara, acho que a gente vai viver disso aqui. Mas até então, o surf era só E em casa era muito futebol, prazer mesmo. Jadson? A família Futebol gostaria que você inteira. tentasse talvez ir pro lado do futebol. Não, eu jogava futebol, né? Desde pequenininho eu tinha bastante habilidade com a bola, por sinal. Era bem habilidoso, assim. Aí Jogava de quê, tinha, Jadson? eu era matador, filho, era strikezão, era o Camisa 9. 9. Aí meu tio era, o meu tio mais velho era técnico do time e meu pai, o meu tio que surfa e o meu outro tio, no caso, são quatro irmãos. Um era o técnico, três jogavam no time. Meu pai era o matador, o outro era o volante, e o outro era ali meio que, sei lá, lateral. Então, minha família inteira era envolvida com futebol. Então, desde pequenininho, tava no campo, assim, tipo, falando de comunidade. Sim, sim, sim. Várzea é zona mesmo assim, bairro, campo de barro, tá entendendo? Pode crer. Mas é isso, minha base foi no futebol. Da hora, irado. Bom, e aí você falou que com 16, 17 ali, depois do Mundial Pro Júnior ali, dos vistos, a ficha começou a cair e a gente sabe que aí o resto é história, né? Que é falar, o Jadson começou a se destacar, ele citou aí o Mundial Pro Júnior, aí começou a entrar em WQS, até que chegou um Tour 2010, é isso, Jadson? Eu me classifiquei de 2009 para Para 2010. 2010, pro Tour de 2010, né? Irado. Aham. E eu ia falar que, pô, Jadson, chegar no Tour 2010,
era um pouco diferente do que chegar para um brasileiro chegar no Tour hoje, né, Jadson? O Brasil passava ali por um momento transição de gerações, né? Adriano era o único que brasileiro ali, né, que seguia entre gerações. Como é que foi, como é que foi, Jadson, chegar naquela época no Tour? Cara, eu meio que caí de paraquedas no WCT, porque eu eu com 18 anos eu competi, eu acho que duas, três etapas, eu acho. Inclusive venci uma etapa nesse ano em São Francisco do Sul, lá na prainha, né, de São Chico, que a galera fala. Eu não lembro se foi 2008 ou 2009 que eu fiz, talvez 2008, mas em 2009, que foi o ano que eu entrei, cara, eu acho que em maio ou junho, sem nem saber, eu já estava classificado, porque eu fiz um terceiro na Tasmânia, acho que fiz um nono em Margaret River, aí ganhei o evento Prime em Durban, que só existiam dois ou eram três eventos Prime na Aham, época, que hoje é o Challenge, né? total. Sendo que nas antigas, eu não sei, talvez a galera nova aí que está acompanhando agora, antes, o WQS era uma coisa só, de uma estrela até os eventos Primes, né? Os eventos Não Primes era era que dava mais regionalizado como pontos, é hoje, não né? era. E aí, de três eventos Primes, eu venci um e fiquei em terceiro no outro. Que já E bate, já quando fui. colocava o pé lá, porque vencer um Não, Prime, pô, pegar esse ano eu terceiro. fiquei entre os primeiros. Se eu não me engano, eu fiquei em primeiro do circuito QS, eu fui o segundo, realmente não lembro, mas entrei muito assim, tipo, por acaso, saí passando os campeonatos, passando as baterias, vencendo o campeonato. E tinha, tipo, até então zero planos de entrar pro WCT. Quando foi ver, eu lembro que na época o Pinga, né, o Luiz Henrique, que hoje trabalha com o Felipe, com o Com o João. João, que era a gente na época que ele era chefe Era da de Oakley, né? marketing da Oakley, né, na América Latina. Eu lembro que quando eu voltei da Maldivas, a gente foi fazer umas fotos, meio que uma tripzinha em Ubatuba. Eu cheguei e falei, me arrumou o maior problema, mano. Me arrumou o maior problema, ano que vem vai ter que aumentar a grana aqui, o marketing e tal. Eu falei, como assim, velho? Pô, ele, cara, tá, não dá pra você ter. Eu falei, sério? Tipo, desse jeito, cara, sem enfeitar nada, sabe? Então foi tipo tudo muito natural. E eu lembro quando eu entrei, tinha um mineiro, o Peterson, não, Peterson não, o Neco, É o, verdade, o o Neco tava. É. Heitor, Mas o era uma troca de Raoni. geração ali, não era? Tava meio que. Tava exatamente, tipo, já eu acho que ali foi o primeiro ano que inventaram um corte no meio do ano, entendeu? É verdade. E aí só quem fez esse corte, se eu não me engano, foi eu e o Adriano. Se eu não me engano, posso estar falando besteira. Que foi logo depois do Tahiti o corte. Aí, na época, até o Paulo Moura também. Paulo Moura não, o Marco Polo também. Enfim, aí ficou um tempo, eu acho que alguns, talvez um ano somente eu e o Adriano, né? Aí depois chegou, filho, os meninos. Chegou 2011, né? O Gabriel chega em 2011, por exemplo. O Gabriel e o Miguel. Pode Aí crer. eu acho que o Felipe chega em 2012, se eu não me engano, e o Ítalo em 14. Mas assim, Aí, meu filho. completamente diferente, né? Por exemplo, se vai um brasileiro chegar hoje, o Tour já tá, não digo moldado, mas assim, tudo que vocês construíram ao longo desses anos aí, passaram o osso, né? O osso que vocês roeram todos esses anos aí, acaba de certa forma ajudando, né? A geração que vem aí. Assim, era outro mundo, né? Eu esqueci do Alejo também. Eu esqueci de O falar do Alejo, Alejo. O pode Alejo crer. também chegou chegando assim muito forte mesmo nos primeiros anos. Até hoje o Alejo é um surfista incrível. Infelizmente, né, nós brasileiros, da nossa cultura, a gente vive muito intensamente o cara que está muito sinistro no momento, entendeu? Mas o A Alejo, cultura de campeões, né, Jadson, que a gente fala. o Alejo chegou chegando mesmo. Mas olha, eu vou te falar, cara, o que o Brasil vive hoje
Obviamente tem consequência da responsabilidade, o comprometimento dos atletas, né? O, o Adriano foi o cara assim que mostrou pra gente o que fazer, sabe? Como, na realidade, o Mick Fanning que ensinou isso pra todo mundo, né? O Mick Eu ia Fanning te foi. perguntar disso, porque eu já vi você falando que o Feni meio que te acolheu ali de uma maneira surpreendente, né? Não, não, não. Sim, sim, o Mick sempre foi um dos meus melhores amigos no circuito, assim, mas o que eu tô falando é em termos de profissionalismo, Ah, entendeu? entendi, O entendi. Mick De Fanning seguir a nos cartilha do ensinou, profissional, de ser a exato. profissional, pode E crer. o Adriano, tipo, foi literalmente o nosso capitão aí, foco, determinação, mostrou como fazer, e aí a galera chegou o Gabriel, chegou o Felipe, o Ítalo, e meio que dominou tudo, mas isso é consequência antes mesmo do Adriano. Os brasileiros vinham batendo ali na porta, sabe? Vinham batendo ali. A galera, eu gosto, eu não gosto de falar nomes porque a gente sempre Às vezes acaba esquece um, esquecendo né? um ou outro, e aí essa pessoa que é esquecida, que você não lembra no momento, acaba ficando chateado. Mas antes do Adriano, cara, teve ali o Neco, o Peterson, o Renan, o Danilo Vitor. Costa, o Vitor Ribas, e aí veio o Raoni, o Heitor, aí na sequência, É toda uma construção, foi isso que você está falando mesmo. Toda uma exatamente, construção o que a de galera vive cenário hoje é ali. consequência positiva da sementinha que veio sendo plantada assim. Paulo Moura, na época, era um cara muito disciplinado, um cara assim, bem focadão mesmo, assim, sabe? Era, eu não tive a oportunidade de viver o circuito, a elite com esses caras, mas eu ainda acompanhei um pouco ali o final ali, Pode como eles crer. faziam também, enfim. Mas é isso, cara, consequência de um trabalho de muito tempo, e eu sempre falava nas minhas primeiras entrevistas que o Brasil ia dominar o circuito mundial. Era meio, para mim era óbvio isso, entendeu? Da Pode mesma crer. forma que eu acho que o Brasil ainda nos próximos anos vai continuar dominando, mas eu acho que até o Iago a gente está muito bem. Iago, o João, o Samuel, né? Espero que o RD Isso aí consiga a entrar. gente tá falando o quê? A gente tá falando de mais uns 10 anos, pelo menos, de Iago, É, 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 Samuel. eu realmente acredito. Mas existe aí algo que me preocupa, que a gente não tem do Iago, Samuel, até o Arthur, o Matheus Johnny, o Arthurzinho aqui, Sim, sim. até esses moleques, a gente tem um gap muito grande que eu não Mas você consigo diz, enxergar. mas você diz que é um gap de competição que ajuda a desenvolver jovens talentos? De De talento. talento mesmo. Entendi. Não, eu não falo, talvez eu esteja me referindo errado. Eu falo talento. Eu acho que talento, nós temos muito talento no Brasil, mas eu Mas acho em falta termos mesmo de, lapidação, você fo- diz? de foco, de Ah, comprometimento. entendi, Essa galera que está entendi. dominando hoje, esses caras, mano, são muito sinistros. Os caras Pode são muito crer. sinistros. O Ítalo, o Entendi. Gabriel, o Felipe, esses caras, eles são muito determinados, têm os pés muito no chão, entendeu? Os caras são tudo campeões do mundo, mano. Os caras são sinistros. E pô, não tô falando mal dessa geração, assim, desse espaço aí da galera dos Você acha que 13, o 14 medo até é que os possa 20. parecer fácil, Jadson? Os Tipo, caras, vê, os vê caras, tanto o Brasil indo bem, que de repente os caras podem achar que é cara, fácil e de me repente falte perdoa um pouco desse pai, foco, será? me perdoa pais, me perdoa família, me perdoa patrocinadores, mas essa turma precisa botar os pés no chão, cara. Os caras nunca passaram a bateria e acham que são melhores do que o Felipe, que o Gabriel, que o Ítalo, que o Iago, e os caras nunca Entendi, passaram a bateria, entendeu? Então, assim, isso preocupa a gente, sabe? Isso entendi. preocupa, porque, cara, eu vejo o Gabriel vai cair na bateria com um cara que Pode tá crer. em 28 do ranking e tá. Cara, esse cara é sinistro, mano. Tem que ter cuidado, entendeu? Aí tu vê a molecada competindo regional, competindo brasileiro, os caras se achando o dono do mundo. Então, de uma forma geral, esse gap que eu tô falando preocupa muito. E eu, Entendi. como torcedor, eu como
amante do surf e torço muito para o nosso país continuar dando orgulho aí no surf. Isso me preocupa, porque da galerinha aí dos 13, 14 anos até os 20 anos, eu não enxergo ninguém com responsabilidade, humildade, comprometimento suficiente para manter aí Mas essa talvez, pegada que os caras têm. talvez seja coisa de idade, não sei, Jadson. De repente, com a maturidade possa vir um pouco depois e de repente mude um pouco desse Mas perfil. o circuito hoje em dia é muito difícil, cara, para você ficar Entendi, perdendo tempo, entendi, entendeu? entendi. E Hoje tá cada vez quase mais gente impossível. mais novo, né? Você vê no feminino, por exemplo, a Caroline Marks entrando com o primeiro CT dela, não foi com 15 anos, né? É isso, tipo, ela não pode perder tempo, né? E tá cada vez mais difícil, né, cara? Esse novo formato, essa nova dinâmica, hoje o circuito tá muito difícil, cara, em todos os aspectos. Você entrar pro challenge, do challenge pro CT. Aí no CT tem aquele corte no meio do ano, entendeu? Então, assim, não dá pra ser só 100%. E a galera tá no 50%, tá ligado? Pode crer, Então, entendi. tem muita coisa aí que eu espero que a nossa, os nossos futuros, né, atletas tenham talento, sim, mas não tenham o comprometimento que se a galera não abrir mão de muita coisa, eles não vão conseguir, infelizmente. Pode crer. E aí, Jadson, só voltando, vamos voltar lá para 2010, no ano que você começa a correr o Tour. Você até, uma coisa que me deixou curioso era que você falou da relação com o Mick. Como é que se deu essa relação no sentido de logo no primeiro ano ele, assim, porque pra gente sou assim, pô, bom, a gente conhece o Mick, né, mas um Hulk brasileiro chegando lá e o Mick tem esse perfil mesmo, essa característica de tentar ajudar os mais novos. Como que começa essa relação de vocês? Que é uma relação muito ótima desde lá do começo, né? Cara, na realidade, ele, na época, ele era o representante dos surfistas. Pode Então, crer. da mesma forma que eu sou hoje, e para você ser o representante dos surfistas, você tem que ter uma relação boa com as pessoas, de uma forma geral, assim. E então o Mick sempre foi um cara muito do bem, assim. O Mick é um ser humano. O atleta do Mick Fanning é praticamente o espelho do ser humano que ele é. Ele é muito incrível, Irado. assim, sabe? E ele sempre tratou todo mundo muito bem. E a minha primeira vez no CT, em 2010, quando eu estava na Austrália, obviamente que eu conhecia quem não conhecia Mick Fanning, né, cara? Aí ele me viu na água, se apresentou, tipo, pô, prazer, meu nome é Mick Fanning, pô, seja bem-vindo. Pô, eu gosto de você, te acompanho, não sei o quê, boa sorte e tal. Eu, pô, não sei o quê. E, tipo, ele se apresentou e tal, e eu pensei que, tipo, pelo fato dele ser representante ali, ele tava, tipo, sendo educado, Pode fazendo crer. Boa o que ele praça tem, ali. não o que ele tem que fazer, Sim, né, sim, mas sim. fazendo, enfim. Mas, desde então, cara, a gente acabou tendo uma relação bem legal mesmo, de não só profissional, na vida pessoal também, de dividir coisas, alegrias, tristezas e viramos amigos. Tipo, foi algo muito, assim, natural mesmo. Ele gostou de mim de graça e, pô, já era fã do cara. Enfim, Mick Fanning é massa, cara, um ser humano massa. Irado. E aí, ainda falando em 2010, você falou agora há pouco de que, cara, eu nem esperava entrar no Tour, assim, depois, quando o Pinga me falou ali, é uma coisa que eu nem tava esperando naquele momento e tal. E, pô, em 2010, a gente chega na etapa de Santa Catarina ali em Bituba, e Jadson já me fatura logo de cara uma etapa do Tour. Cara, como é que foi isso, Jadson? Mas, bom, só para contextualizar pra galera que não sabe ou que não lembra, o Jadson era 20 anos, bom, a gente já falou estreante no Tour. O Brasil vivia um jejum aí, não ganhava em casa desde 98, ou seja, tudo conspirando 12 e. anos. Bu- Exato, 12 anos. E bom, o Jadson vai contar um pouco mais, mas na final ele bateu ninguém menos que Kelly Slater na final. E as outras fases também não foram fáceis, né? Acho que a primeira fase teve aquela bateria de três, acho que teve Adriano e Neco. O Neco Na, ganhou de nós dois, filho. então, exato. E aí depois você ainda pega o Danny É, Reynolds, uma semi com o Danny Reynolds, acho que ele faz é. 16, 17, você faz mais ainda, faz 17 alto.
Tipo, É. absurdo, assim. Como é que foi, Jadson, pra um menino? Cara, Um menino, foi, né? 20 anos, chegando no tour. cara, conversando assim com você, tá sendo até quase uma terapia pra mim, porque tô lembrando das coisas. E, e a minha única preocupação era só tentar fazer o meu trabalho, pegar, Pode crer. surfar, tomar as Sem decisões pressão. corretas, sem pressão e ter muita clareza do que eu ia fazer. E, cara, a gente acabou vencendo a etapa, né? É, foi um campeonato longo, difícil. Eu lembro que logo na primeira fase, eu e o Adriano, nós perdemos para o Neco, né? Era bateria de três, que só passava um, e o segundo e o terceiro ia para a repescagem. Repescagem, exato. Na minha repescagem, muita gente não vai nem sonhar quem é esse cara, mas eu quase perco pro Drew Courtney, um australiano, um régua sinistro, Pode crer. carequinha assim igual nós. E na realidade eu não que eu quase perco, mas no final ele precisava tipo de 8,5, ele fez um 7,90 assim, sabe? Foi Chegou perto. bem perto e não tinha mais tempo dele reagir. Aí no round, acho que no round 3 eu peguei o Demi e cara, eu sofri muito essa bateria contra o Demi, Robbie Good. Robin Hood. E aí eu acho que eu peguei o Quartas, né? Trent Quartas, Michel. Moore. Ah, antes. Não, as quartas foi o Foi Michel. Michel Bourez, é. Nas, nas oitavas eu também foi uma bateria que eu fui muito bem assim, somei duas notas muito altas contra ou foi Luke Moore ou Trent Moore. Se pá, foi Trent Moore. Aí quase perdi as quartas pro Michel Bourez. Eu virei na última onda, assim, faltando segundos. Precisava de 8, fiz um 8,5. E a final foi contra o Danny Reynolds, cara. A final foi contra o Você Danny acha que Reynolds. Eu ali você lembro ganhou o que. campeonato ali, naquela bateria? Cara, não que eu ganhei o campeonato ali, né? Porque Tipo, de quando tu tá na moral, final eu contra digo, aquela sei lá. Slate, quando tu tá na final contra aquela Slate, não tem como tu ter vencido antes, né? Até hoje em dia, tu pega um Kelly Slate em qualquer bateria, o cara é complicado, o cara até hoje ele enche o saco da galera, e muito. Ainda mais se for Pipe Chopo, aí ele é Pode crer. favorito a vencer a etapa. E a semi foi a bateria mais difícil, né, cara? Eu lembro que o Pinga falou, cara, tu vai ter que surfar o que tu nunca surfou na tua vida pra vencer essa bateria. Dá teus aéreos, tudo que é sessão que aparecer, dá aéreo mesmo, vai lá. E, cara, eu lembro que no final o Danny Reynolds virou a bateria, ele pegou uma onda, que por trás eu pensei que ele não ia virar. Na minha cabeça eu já estava na final, aí eu peguei uma última onda, pensando que a bateria já tinha acabado, de verdade, tipo, eu surfei a onda pensando que a bateria já tinha acabado, que eu já estava na final, e eu quebrei a onda assim. Aí quando eu tava na areia, eu escuto o locutor falando que a última onda do Danny Reynolds foi 8,5. Aí eu fiz, nossa, perdi. Ah, porque eu não sabia que minha última onda estava valendo. Tinha Aí o contado. locutor fala, estamos aguardando a última onda do Jadson. Eu falei, se minha onda estiver valendo. Porque, tipo, de verdade, eu não peguei a onda imaginando regressiva nem nada, né? Eu acho que eu marquei errado o tempo Pode querer. e no meu relógio já tinha acabado a bateria. E eu tava sozinho no fundo. E aí eu peguei a onda, mano, sentei o pé na onda, muito assim. E aí, quando logo tu falou que eu tava precisando de 8 e pouco, eu falei, vira então, minha onda vai ser um 9, mano. Aí eu fui 9 pontos. Aí fui pra final. Aí a final, tipo, não fiz nada assim de outro planeta, mas eu venci bem assim a final do Kelly. Irado. E aí quando você passa a semi, você fala, nossa, caralho, que bateria complicada, que bateria treta. Aí Mano. você falou que você tava Eu sem sabia que eu ia pressão. ganhar a final, mano. Eu Você, sabia que eu ia ganhar você a final. sabia? É isso que eu ia perguntar. Qual era o seu Sabia. sentimento na hora que você passa a semi? Beleza, você fala, cara, agora tem um Kelly na Cara, final. a única. Assim, cara, não dá pra falar a única chance do Kelly me ganhar, porque é o Kelly, né, mano? Mas naquelas condições, só esquerda, com o vento soprando na boca da É, esquerda, vai pra mim.
naquele momento ali, só se o vento virasse para direita, Pode que eu crer. não tinha um aéreo de backside no pé, e aí o Kelly sabe dar aéreo de frontside, o, a direita do Imbituba é uma rampa perfeita, com o vento na Ah, boca da direita. Era assim, o Kelly ia me vencer a final se o vento muda para a direita. Aí ele ia quebrar a direita, ia dar aérea, ia ser difícil eu ganhar dele. Mas naquelas condições ali, daquela forma, do jeito que eu tava surfando, a energia, a conexão, eu falei, não, o cara ele não vai me ganhar essa final nem a pau, né? não teve nem friozinho na barriga, não teve nada. Cara, teve um friozinho assim, ele precisava de oito e pouco, E Pinga te ele falou o fez, quê a hora que você foi? Porque pro Danny Reynolds ele falou, ó, você vai ter que surfar o que você nunca surfou na vida. E pro falou Kelly, nada, falou nada, falou nada, falou, vai com Deus, meu filho. não falou, se diverte, falou nada. Ah, irado, sem pressão O Danny nenhuma. Rand ele falou, tu vai pegar no cara, tu vai ter que surfar o que tu nunca surfou na vida. Mas pro Kelly ele falou nada, ele falou, vai lá se diverte. Eu fui bem tranquilo pra final, mano, tipo, com muita clareza assim que eu ia ganhar, sabe? Não que eu sabia, mas eu tava muito confiante, devido às condições. É tipo, se eu for surfar 10 baterias com o Kelly em Ponta Negra hoje, eu sei que eu vou ganhar 8, entendeu? Irado. Mas se eu for Ô, surfar 10 baterias em Chopo com o Kelly, provavelmente ele vai me ganhar 7, sabe? pode crer. Então, assim, é nessa situação que eu tava me sentindo ali. Uma coisa que me chama atenção ainda sobre esse evento, não sobre esse evento, mas essa temporada, eu já conversei muitas vezes sempre converso aqui, ele já veio uma vez também com o Alan Menache, e foi uma época que ele pelo menos já me contou isso, ele já me falou que ele ouvia até de você, uma época que vocês faziam, não só você e ele e tal, mas que era feito já um começo de preparação física específica ali, Cara, né? Com o foi a Pinga, com o gente que inventou Alan. isso. Exato, o Foi Alan a já me falou gente que isso várias vezes, inventou. falou, olha aí o resultado do Eu, Jadson aí, ó, eu fui 2010, assim, o Alan, eu até abro a palestra do Alan, ele me contou que eu abro a palestra dele, porque da hora. a primeira vez que apareceu no surf, galera fazendo os exercícios funcional antes das baterias, foi eu, Adriano, com o Alan em Bituba. Foi o primeiro evento que o Alan foi assim, presenciar. Total. Eu lembro que o Pinga montou uma estrutura incrível. Foi eu, o Adriano, aí o Pinga levou a Kaká, que era massoterapeuta, fisioterapeuta, que soltava a gente, o Alan, que nos treinava, aí o Marcelo Dada, que filmava, o Basílio Rui, o Legend Irado. Basílio Rui, fazia nossas fotos, e o Pinga como nosso técnico, nosso manager. Então, assim, e eu lembro, cara, que na época eu dei até um apavorosaço no Matt Wilson e no. Como é o nome do outro cara? E no. Que hoje é técnico dos moleques da Austrália. Mó sangue bom, me dou muito bem com ele. Um grandão, um régua, loirão alto, que é Não técnico vou hoje lembrar o nome do, dele de cabeça. do Metals, que é técnico. O africano Metals, que é técnico do Morgan. Daqui pra lá a gente vai lembrar o nome dele. Porque os caras filmaram isso e postaram no YouTube tirando onda com a gente, mano. E Ah, tipo, como, o que esses caras estão que fazendo e diabo é tal? isso? Que porra é isso? Tipo, nesse nível. Logo depois do campeonato lá, teve um evento teve um Prime na Califórnia, em Trestles, Ah, que se eu não me engano o Andy Ares ganhou, foi o Gabe King ganhou do Andy Ares na final. pode querer. E aí eu vi eles na praia assim, eu cheguei, mas vocês estão ficando doidos, meu, que andam com a gente, cara, eu sou muito amigo dos caras até hoje, mas eu lembro dessa época, eu fiquei muito queimado, assim, fiquei queimadaço. Enfim, velho, cara, nós somos os pioneiros disso Mas foi uma aí. parada que deu resultado, né? Tipo, e bom, a Cara, gente vê mudou nesse a longo, história, ao longo dos anos aí mudou, também. Bom, pra quem não sabe, só um mudou. contexto também, Alan Menache, ele é o cara, isso que o Jadson tá falando, o cara que eu costumo chamar um pioneiro de preparação física focada pro profissional de surf, ali pro atleta de surf, e que hoje acompanha o Gabriel até hoje, é o preparador físico do Gabriel Medina, e começou esse trabalho todo. Ele falou dos camps que ele fazia com o Pinga, Sim, na Costa Costa Rica. Rica, exato. Junto com o Dr. Marcelo, Com o Marcelo do da Instituto do Mar Azul, o pessoal do Maras, exato. CID hoje em dia. Dr. Babuglian, Marcelo, exato. exato, o Dr. Marcelo, junto com a Lu, junto com o Alan e a equipe, e obviamente o Pinga. Esses caras mudaram assim a história do surf.
no nosso país e acredito que no mundo, de uma forma em geral, assim, porque hoje em dia todo mundo faz isso, mas nós, nós fomos os primeiros a fazer, Deram um cara, pontapé de inicial verdade nessa mesmo. profissionalização, né? Exatamente. Virou uma parada mais profissional, né? De foco, treino. Que eu até falo com o Alan que não é. Antigamente o treino era passar, sei lá, 5 6 horas dentro do mar, né? E depois disso, pô, sabe que tem que treinar também fora do mar, fazer toda a parte Antes de conversar física. contigo, eu tava treinando, tava na academia, por isso que eu É isso, atrasei não. Hoje em dia a 2 cabeça é meses mesmo. totalmente outra. A cabeça é outra. E aí, Jadson, falando ainda dessa vitória em específico, bom, nada melhor, né, para um Hulk, pô, ter uma vitória dessa, como foi, né, com essa bateria animal contra o Danny Reynolds, no final contra o Kelly Slater, mas também imagino que te trouxe uma pressão extra também, não, Jadson, ou não? Como que foi o pós-vitória? Talvez não naquele ano, mas talvez no outro, porque a galera meio que cresceu o olho, não cresceu não, Jadson? Cara, eu acho que eu era muito moleque, né? Era muito, tinha 20 anos apenas e eu queria poder enxergar isso naquela época como eu enxergo hoje, sabe? É porque a mídia, os haters, né, que a galera tanto fala, na realidade aquilo não era os haters, aquilo era um certo medo de chegar um brasileiro e Total. sim, existia preconceito, sim, com os brasileiros naquela época. Até hoje existe preconceito de meia dúzia aí contra os brasileiros. Você vê uns comentários assim absurdos hoje em dia nas redes sociais contra os brasileiros. Mas ali era medo de, no caso, eu ser campeão do mundo, né? Então, sim, começaram a pegar no meu pé, principalmente os australianos. Hoje em dia, eu acho que o público que mais me ama são os australianos. Os australianos, assim, cara, gostam muito de mim. Muito, mas muito mesmo. É, as mensagens mais legais, assim, que eu recebo dos gringos são dos australianos, sabe? Mas naquela época, a turma, poxa, pegou pesado, assim, e eu era muito moleque, não soube absorver. Você sentiu, Acredito Jadson, é que, isso? As críticas? cara, hoje em dia eu enxergo que sim, hoje em dia eu enxergo. Eu tenho muita clareza e foi muito óbvio que aquilo me afetou de uma certa forma. E também acho que faltou um pouco de despreparo também da minha equipe, de me blindar, por eu ser muito moleque, de terem tido assim uma postura mais agressiva em relação à minha pessoa, falar, cara, a gente vai por esse caminho, esquece isso, vamos continuar no nosso trabalho. Se isso foi dito de uma forma muito soft, porque vamos supor, se eu sou bem mais velho e trabalho com uma criança, né, com um adolescente, vai, e tô vendo que aquilo tá afetando, cara, eu vou blindar aquele cara o máximo, e Total. se ele não aceitar, a gente vai partir para uma conversa um pouco mais grossa, não grossa, um pouco mais séria, e Total. fazer ele enxergar. Então, assim, óbvio, não estou culpando ninguém aqui, né? O culpado sou eu. Mas eu acho que faltou um pouco disso da minha parte e também do meu time, assim, de me blindar enfim. Mas tudo acontece por algum motivo e aconteceu da forma que foi. E talvez se tivessem me blindado, não tivesse tido uma carreira, não tivesse, não que eu não tô falando que eu parei, não, mas eu não tivesse chegado até onde eu Por cheguei hoje, favor. entendeu? Tá maluco, irmão. Enfim, é isso, mas tudo certo. E aí o que eu falo disso de ter sofrido e tudo mais, a gente, agora eu queria até chegar numa parte já adentrando mais na sua carreira, falar um pouco de resiliência, né, de vontade de lutar para continuar, para ter seu espaço e continuar batalhando, porque a gente sabe que, bom, se tem uma coisa que a gente dá pra falar do Jadson é que o Jadson é um guerreiro, é um batalhador aí, temporada após temporada, batalhando, obviamente muito talentoso, senão não estaria onde tá, mas o que desperta atenção e talvez o que, além de ser esse cara boa praça que todo mundo gosta, essa liderança que a gente até pode falar um pouco mais pra frente sobre ela, mas esse espírito de batalhador e tudo mais. Eu acho que a primeira
não sei se é a primeira, depois 2010, hein, vamos caminhar um pouquinho ali. 2015 foi onde também você precisou ser forte mentalmente, digamos, Jadson. A maneira como termina aquela temporada de 2015 em Pipe, né? Que foi uma que você quase caiu no finalzinho ali de 2015. Que você precisa. Eu já vi você falando algumas coisas sobre isso, que 2015 tinha sido o jeito que acabou a temporada ali, que você quase caiu pro WQS de novo e ficou por causa de Foi resultados, Sunset, enfim. foi Sunset. Sunset. Eu me classifiquei em Sunset. Não, não, Foi, não, foi um antes. Isso aí ano. foi 2018. 2015, que eu Não, acho que você. tiveram 2 anos. Eu já me classifiquei em Sunset 2 anos. Ah, tá, Do entendi. mesmo jeito, parecia Entendi, replay, mano. entendi. Entendi. Então vai lá, vai É. lá. Não, foi isso. Em 2015 foi o ano que na minha cabeça, eu pensei que eu perdi uma bateria muito delicada pro Julio Wilson em Portugal, que ficou praticamente impossível me classificar pelo CT, porque só tinha pipe. Pode crer. Eu estava em cento e pouco do QS, que não tinha competido no QS aquele ano. Então, na minha cabeça, eu ia rodar Pra quem não pela sabe, primeira vez. podia competir os dois ao mesmo tempo pra tentar, se você caísse do CT, você conseguiria subir já no mesmo ano pelo QS. Exato. E aí eu acabei o quê? Falei, cara, vou recomeçar minha vida. Eu sentei com o Pinga para conversar com o Pinga. O Ítalo já trabalhava com o Pinga. E assim, já estava um pouco. A atenção assim, já estava um pouco dividida. E eu vi que o trabalho com o Ítalo não estava sendo feito da forma que deveria ser feito, nem comigo, mas isso devido que o Pinga estava dividindo a atenção dele com Entendi. os dois, entendeu? E, cara, eu sempre tive muito respeito, muito amor, muito carinho pelo Pinga e pelo Ítalo, nem se fala. Eu acredito que a decisão que eu tomei foi muito mais pelo Ítalo do que por mim naquela época, Que foi não trabalhar mais com o Pinga, né? E aí não deixar trabalhar o mais com o Pinga Pinga. focado no Ítalo. Exatamente. E porque na minha cabeça eu praticamente ia rodar e queria recomeçar a minha vida, entendeu? Recomeçar minha vida profissional. Sim, sim, sim. Acabei tive uma conversa incrível com o Pinga em Portugal, conversa assim maravilhosa, é tanto que hoje em dia, pô, tenho um respeito, eu sempre, às vezes eu zoo com o Pinga, fala, eu sou seu Bané, eu sou o filho que mais tem respeito e carinho por tu. E ele sabe que isso é verdade. Eu sei também que o Pinga tem muito respeito, me admira muito e muito carinho, não só como atleta, mas como pessoa também. E aí, cara, eu fui pro QS, faltando 3 etapas e fiz praticamente 3 finais, velho. Fiz final na Joaquina, fiz semi em Haleiwa e fiz semi em Sunset. Isso em E aí 15. acabei entre os primeiros do QS e garanti minha vaga. E Irado. em 2018 foi o ano que eu não estava no CT, Foi o eu primeiro ano estava depois de um só no longo QS. tempo, né? Fora do CT. Cara, na realidade, eu nunca fiquei fora do CT por causa de performance. 2012 eu rodei porque eu quebrei meu Sim, por joelho, lesão, exato. por lesão. 2017, não, 2017 eu não consigo, foi Foi o 2017 foi o primeiro ano que ano eu de tive fato, é. isso, que eu tipo, A surfei baixa. abaixo assim da minha média, perdi algumas baterias muito apertadas, mas isso não veio ao caso. E como foi esse Aí ano de 2000, 2018, Jadson? Porque você perdeu cara, o foi um ano patrocínio, difícil. né? Você chegou. Foi um recomeço também, né? Dá pra dizer assim, Jadson? Foi literalmente um recomeço, não tinha patrocínio, tava sem saber como é que eu ia fazer e mas acabei tendo um ano muito bom, mas cheguei no Havaí tava entre os primeiros no Havaí, mas tive que fazer uma semifinal em Sunset para poder me garantir.
E aí foi por isso que parece replay. Isso, fiquei em quinto e acabei entre os primeiros do QS na última etapa. Na realidade, no final do dia, eu só precisava ter passado uma bateria em Sunset, mas a gente não sabia o que ia acontecer. Pode crer. É, Quando por causa dos acabou, resultados só dos uma bateria outros seria e o tal. suficiente, mas virada em última onda, aquela adrenalina na beira da praia, aquele vídeo com o Eu já ouvi Ítalo. você falando que foi, apesar desse, por exemplo, teve essa vitória em 2010 e tal, mas já ouvi você falando que foi uma das etapas mais emocionantes da sua carreira, essa de 2018 em Sunset. É isso mesmo? Foi, mas foi 2015 que foi a mais Ah, emocionante, foi tá, 2015. 2015. Pode crer. Irado. Irado demais. E aí a gente comentou também, já, que a gente estava até falando do Mick Fanning, que fazia esse papel de líder mesmo quando você entrou no Tour, e que hoje esse papel é do Jadson. É, Jadson tem essa liderança, algo que provavelmente maturidade te trouxe, né? É, como que é isso, Jadson? Como que é trabalhar, por exemplo, com... eu tive um papo recentemente, quem assistiu com o Christian Bezerra, da WPS também, que é o presidente do sindicato, digamos assim, né? Que cuida dos interesses dos surfistas e tal. E, bom, para quem assistiu meu papo com ele, sabe a bucha que ele tem na mão de tentar agradar um lado, tentar agradar o outro, e ficar nessa negociação. Como que é para você, Jadson, ser o surfista ali, o seu não por trás, mas assim, ser um pouco da voz dos caras também, de tentar chegar em acordos, conversar com os caras. É, como que é esse papel do Jadson gestor, digamos, nos bastidores do tour? Cara, assim, a minha função é tentar. Eu acho que o motivo de eu ter sido escolhido é a minha comunicação com os atletas e com a WSL. Eu sou um cara que me dou muito bem com todo mundo, com os surfistas, com a WSL, com o Christian nem se fala. Então, para ter esse cargo, você precisa ser uma pessoa bem, né? Eu não sei se a palavra certa é articulada, uma pessoa que tem uma Articulado, exato. comunicação boa Comunicativo, com. articulado, exato. E então esse foi foi o principal motivo deles terem me escolhido e o Corner também. No caso, eu, por ser brasileiro e ter 1 milhão de brasileiros no circuito, eu fui o nome indicado pela própria WSL, mas antes da WSL me indicar, obviamente, os atletas têm que estar de acordo, né? Na época foi indicado eu e o Griffin, os atletas todos concordaram, eu também até me senti honrado por isso, não só pela WSL, mas também principalmente pelos atletas, né? Porque você não se torna o Surface Rap sem os atletas concordarem. E o Griffin não aceitou porque ele achava que ia tirar um pouco do foco dele, que ele era ainda muito novo, que estava total de acordo por mim, que eu já estava ali há mais de 10 anos. O time do Griffin também pensou a mesma coisa. E aí eu falei, cara, eu particularmente, mesmo o Corner sendo um cara um pouco novo ainda no circuito, é um cara muito inteligente, é um cara que pensa bem nos atletas, né? Para você ser um surface rap, você não pode ser um cara egoísta que pensa o seu lado, né? Porque nós participamos diretamente dos call, das chamadas. Aí imagina, Entendi. eu chegando na praia, olho assim e falo, nossa, mas tá ruim, mas tem uma esquerdinha boa com o Eu vento vou na me dar esquerda, bem, vamos os para caras. a água, Pode entendeu? crer, Não, pode isso não crer. pode existir com um surfista representante, entendeu? Então, e os caras têm essa confiança em mim, acima de tudo, sou um cara muito honesto, independente de qualquer coisa. Não que os outros atletas não sejam, mas essas coisinhas assim, essa Não, confiança que tu total. acaba passando para os atletas, isso faz a diferença. E hoje eu estou um pouco distante, pelo fato de eu não ter competido esse ano, né? Mas eu sou o único atleta que não fez o corte, né? Eu não competi, não tem como fazer o corte, que ainda estou no grupo da WSL. Ah, e é isso, cara. E o que mais é da função já? Você falou aí, por exemplo, do call, das chamadas. Que Participo, mais de participo das função? reuniões, participo das reuniões internas,
videochamada com o CEO, com o advogado, com o CEO, antes deles fazerem qualquer mudança ou alguma regra, essas coisas chegam na gente, a Formato, gente vai, leva, calendário, tudo. exato, calendário, formato, mudanças, regras, etc. Eles fazem uma reunião com a gente, aí a gente vai, leva para os surfistas, pega a informação de cada um, o que a galera acha e leva para eles. Não, a gente não quer isso, a gente não concorda com isso. Ah, então assim e tal. Então a gente fica fazendo essa comunicação, esse meio Não de é campo mole aí. não, hein? Não é mole Não não, hein, é, Jadson? cara, não é. Não, e tem uma responsabilidade grande nisso, com horário, com reunião. Ah, cara, obviamente o pepino maior é do Christian, assim, né? Quando o Total. negócio fica delicado, é o Christian, né? De uma certa forma, ele tá ali para isso, né? Total, total. E então ele que no final é quem bota a cara, tem que bater de frente com os caras, né? Mas não é fácil, é difícil. É bem Mas difícil. e eu ia falar que, obviamente, você falou aí que você acha que um dos grandes motivos para você ter sido escolhido foi o fato de ser comunicativo, ser articulado, mas talvez não só Sim, isso, né, Jadson? No fato de você sempre se posicionar, eu acho, né, digamos. Eu sei que de uma passagem, se você puder até falar um pouco dela, ou se quiser lembrar outras passagens, por exemplo, quando teve a parada lá do Fanning em J-Bay 2015, né, do ataque do Tubarão, das reuniões eu tô muito boa pra te contar dessa história aí, né? dessa aqui do. Porque eu ia te perguntar que eles estavam tentando decidir se voltava pro. Se J-Bay voltava pro tour Sim, no ano seguinte ou não. E eu sei que você se sim. posicionou muito. É uma das que eu sei, se você quiser contar alguma outra coisa aí que você lembrou e tal. Não, eu e o Gabriel fomos os únicos caras que voltaram não para a etapa de J-Bay. O que que isso significa? Que o Mick Fanning voltou sim. A gente tava na França. Cara, quando Isso era pra ver se só voltava pra leva 2016, né? Pro ano seguinte já. mês, pô, no Ou- seguinte, tá. a gente tava lá em Rossegó, na salinha, todo mundo, o que a gente antes, quando tinha etapa de Rossegó, a gente se juntava para fazer reuniões sobre mudanças, regras, a gente se juntava todo mundo ali. O único da WSL que participava era o Renato Rigo, o resto tudo surfistas, e o representante e tal, os representantes, eu acho que na época nosso representante era o Kieran Perro, eu acho, se não me engano. Aí, então, galera, é Como engraçado, foi? mano. Eu fiquei queimadaço, fiquei queimado. Queimado não, queimado com os caras, eu não sei como a galera vai entender. Queimado, tipo, mano, eu fiquei tiltado, fiquei Pode bolado, crer. assim, fiquei puto. Então, quem quer que não role campeonato ano que vem, J-Bay. Aí eu e o Gabriel, os dois laranja lá. Aí olha assim, Mas já mas tinha ninguém, rolado mano. uma conversa, já? Não, foi na hora ali mesmo. Cara, meio que ficou acordado que ninguém queria. Meio. Mas na hora do vamos ver. Eu lembro que, eu lembro que nessa época a gente perdeu as mensagens no grupo porque a gente podia mandar mensagem na época. Hoje em dia a gente pode, mas depois desse dia o Renato bloqueou o grupo, só os administradores podiam mandar mensagem. Você igual, porque o Kelly chamou o Quiropero de cabeça de rola, seu dickhead. Aí eu não lembro, nesse mesmo campeonato. Porque o Kiro rolou uma bateria só e parou o campeonato, mano. Tá ligado? Tipo, o mar tava horrível. Ele botou uma bateria pra Chamada rolar e péssima. parou. E o Kelly tava na primeira bateria e perdeu. O Kelly Puta endoidou. merda. O que é que você tá fazendo, you dickhead? Porque o Kieran era o cara Aí, que participava das calls também e tal. aí enfim, nessa reunião, cara, o bicho chegou assim e eu e o Gabriel só levantamos a mão. Aí quando eu olho assim pra sala que ninguém mais levanta, eu olho pro Mickey assim e falo, você quer que o campeonato role em J-Bay, mano? Aí ele fica. Eu falei, então eu espero a próxima vez você morra. Meu Espero que o tubarão irmão, acerte a próxima vez. falei, mano, eu falei. Falou mesmo, mas falou Ah, sério ou você tava brincando?
Não, óbvio, brincando, né? Não, eu Não, não, falei sim, mas o sério, tom, o tom, exato, exato. seríssimo. Cara feia, mano, queimadaça, tipo, mano, eu quase morri vendo tu quase morrer, meu irmão. E se Se tu tu quer quer voltar voltar pra pra lá, lá, doido. Aí eu lembro, acho que foi a Carissa, fez assim, oh, Cherry, that's so me. Aí na horazinha, eu depois, pô, Mick, pô, mano, desculpa, velho, mas caralho, como assim? Não, eu te conheço, mano, tá tudo certo. Foi, mas como assim, mano? Enfim, mas foi isso, foi o Gabriel que faltou não, mano, são os únicos. pode crer. E aí você tava falando que de aposentadoria, que você E não se aposentou, você vai correr ainda. Esperamos que você ainda corra, você tem muita lenha pra queimar ainda. Quantos anos você tu tem, é doido, eu Jadson? só paro quando o Papai do Céu falar pra mim, para, filho. Então, o Jadson tá com 32, 33? 33, cara, eu sou um ano mais velho que o 33. Miguel, 2 anos mais velho que o Gabriel, como é que eu vou parar, velho? Voando. Mas aí o que eu queria te perguntar não era nem pra perguntar de aposentadoria. Falando nesse contexto todo que a gente falou, por exemplo, lá no nosso papo no comecinho, você já, por exemplo, falou. Se eu tivesse trabalhando com um adolescente, não sei o que, eu ia blindar o cara, poderia fazer melhor isso, fazer melhor aquilo. E ouvindo você falar de gestão, Christian foi um cara que falou. A gente tava conversando, por exemplo, de quem vai ser o próximo CEO da WSL e tal. O Christian falou, cara, o que nós temos de surfistas inteligentes é absurdo. Aí ele citou, o nome que ele citou foi Jadson André, fala, o Jadson é inteligentíssimo, que não sei o quê. Tipo, te exaltando esse seu outro lado que a gente tem conversado agora. Você acha que quando você parar, Jadson, caminhar para um lado de gestão, você acha que esse vai ser seu futuro? Seja como dirigente, como manager, como alguma coisa assim? Por ser esse líder que você é, que você tem mostrado ser durante todos esses anos? Cara, eu tenho Ainda não pensa nisso. expectativas, zero expectativas de me tornar CEO da Não, não. WSL, Não, ele não, zero. não, ele não tava falando que Não, você ia sim, ser, não, mas ele falou eu que, vou tipo, chegar, poderia ser um cara inteligentíssimo, sabe? não, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Mas com certeza eu quero estar totalmente envolvido com o surf, cara. Assim, sem nenhum tipo de arrodeio. Minha conexão é com o surf, Mas é meu como network é com o dirigente ou é surf. como manager? Cara, mano, eu quero estar envolvido com o surf, velho. Tá. Seja lá como for. Eu quero estar envolvido com o surf, ajudar a turma, seja lá com minha experiência, seja lá com ligando os atletas, conectando eles, mas eu vou estar envolvido com o surf. Possa ser que me torne um chefe de equipe da Maresia, que é meu patrocinador principal, Irado, irado. levar os atletas para um outro nível, um outro patamar, enfim, somar com eles, com a experiência que eu tenho e simbora, velho. Simbora. Irado, irado. Jadson, quando você falou que você participa. Quando que você foi eleito representante? Quando que você No ano começou a ser passado. representante? Ano passado. Você não era o representante quando eles mudaram o formato, então, né? Não, Quem que era, não. você lembra? Como querer saber como é que foi essa Era conversa? o Kornekoff. Foi uma conversa fácil quando eles falaram, vai ter esse Não corte, vai sei ter que eu o não Fines. participei, Ah, mano. você não Não tava? participei. Não. Mas assim, então falando desse formato que acabou, bom, todo mundo sabe, é duríssimo o corte, né, Jadson? Você acha Não, que ninguém concorda, o velho. corte pode ficar se tiver umas 7 etapas de repente, ou é o fato de, não, melhor tirar Cara, esse ninguém corte de qualquer concorda com o jeito? corte. Eu não concordo com o corte. Eu não acho que o corte seja bom para os atletas. Mas se o corte tá aí, é visando, cara. É da forma que eu penso, velho. Tem que trazer algo positivo pro surf. Assim espero. Tá. Às vezes a Seja gente pro lado precisa se. mas seja pelo lado do Não, business ou pro lado eu esportivo. falo mais pelo lado do business mesmo, cara. Porque se eles estão fazendo isso, acredito eu que eles realmente estão visando a melhoria do esporte. Mas a gente sabe que fazendo isso vai prejudicar de uma certa forma os atletas. Mas até onde a gente, até onde que o,
a gente tá sacrificando mais do que eles. Cara, é um assunto estupidamente delicado, tá ligado? Tô ligado, tô Mas a ligado. única coisa que eu posso afirmar a vocês é que ninguém concorda, velho. Ninguém E, concorda. bom, e ninguém concorda, E, e Jadson hoje então é o representante dos caras. Como que tá esse diálogo com eles? cara, como eu te falei, isso já Você tá tá muito afastado óbvio. esse. Tá. Não tô afastado. Está muito óbvio de que ninguém gosta, ninguém precisa mais falar nada, entendeu? Mas há algum indício, você Nem- acha, Jadson, de mudança ou de aumento de etapas, pelo Não menos, para dar faço a mais mínima chance? ideia, irmão. Tô Tá. longe, tô distante real, tô nesse exato momento tô focado em mim. Vou falar, Inclusive, vamos chegar no Challenger, vamos chegar no Challenger. hoje em dia, nem faço, não tô fazendo parte ah, das decisões internas, Pode crer. até mesmo porque de imediato não vai haver decisão, né? As decisões vão ser tomadas para os próximos anos. Pode crer. E é isso, velho. Pode crer. Bom, eu ia falar que estamos chegando. Queria falar um pouco dessa temporada aqui do Jadson. Bom, para quem não lembra, Jadson se machucou ali no começo do ano, né? Em pipe. E acabou perdendo. Acabou caindo no corte, mas por não ter participado, né? Não porque Exato, não surfou competi. abaixo. Esse é A um. única etapa que eu competi esse ano eu fiquei em quinto. Pois Se o é. ranking somasse junto com os rankings do começo do ano, eu ia estar na frente de um monte de atleta que isso foi 5 primeiras etapas, mano. Nada mal. Bom, hoje, mas bom, é o que é, né? Chegamos nessa parte do Challenger. O Jadson hoje é o 15º, 10 classificam, né? São, acho que, pela última vez que eu vi, acho que eram 2.000 pontos, algo de 2.000 pontos atrás do 10º, que era a linha do Cara, corte não tô lá. fazendo conta, não faço a mínima ideia de quantos pontos eu tenho. Não, o importante é saber que vai dar e vai dar certo. São duas etapas Não, o ainda, importante, né? cara, Ericeira e Saquarema. Como que tá, fazer o Jadson? trabalho, velho. É fazer o trabalho. Tô focado em conseguir voltar. Tô acreditando muito que vai dar certo, mas independente de qualquer coisa, eu tô muito em paz, porque só em estar entre os 20 ali, pra mim, nesse momento, tá sendo surreal, porque eu sinto dor Isso que eu ia perguntar, como todos você os tá dias. fisicamente? Fisicamente eu tô muito bem, mas eu sinto dor todos os dias por causa da minha lesão. Minha lesão, eu tive que parar meu tratamento no meio do caminho para tentar voltar, porque eu não tenho uma Pode crer. vaga deram a vaga pro Kelly e pro Miguel, honestamente. Então, tô tentando garantir minha vaga para não ficar aí esperando a WSL me deixar de first replacement, entendeu? Quero Justo. fazer o meu. Se caso não acontecer, acredito que essa vaga de first replacement será nossa, sim, mas eu não quero ficar contando com isso, não. Justo, justo. E aí, pra quem bom, eu tava falando, Ericeira e Saquarema, E Saquarema, exatamente. duas ondas. Você acha que terminar em Saquarema. Porque a diferença pra esse ano é que não termina no Hawaii, né? Acha que, para efeitos de tudo, de moral mesmo, de competir em casa, fechar em casa é bom, né, Jadson? Eu Imagino preferi eu. Havaí, irmão. Você preferia fechar no Havaí? Porque eu ouço muita gente falar que, porra, chegar no Havaí precisando de classificação é tão difícil. Bom, pro Jadson a gente sabe o histórico do Jadson. No Havaí não precisa Eu, falar muito, particularmente, mas é isso. em termo de performance, pra mim, prefiro Havaí. Por mim, as 10 etapas do WCT eram em Pipe, em Sunset e em Chopo. Entendeu? Pra mim, mas para o Brasil é surreal, irmão. O trabalho que o Brasil vem fazendo, que o Ivan Martins vem fazendo como CEO Latam, é Dos surreal, eventos irmão. no Brasil, né? Dos eventos, surreal. Incrível, assim. Até nisso, o Brasil tá dando, assim, tá dando orgulho, sabe? É surreal, é muito, muito incrível. Mas se você chegar para mim e falar, a etapa vai acabar em Sunset. Não, a etapa vai acabar em Saquarema. Eu prefiro o Sunset, velho. Porque eu tô falando do esporte individual, entendeu? Falando da minha Se você performance. quebra bem lá, Prefiro o Sunset. Puder fazer em Chopo, a última total. etapa, Nada mal, né? entendeu? Te perguntando sobre, já que você puxou Chopo aí, uma coisa que eu venho perguntando pra uma galera que eu venho conversando é
É óbvio que você não estará lá, mas assim, você é uma voz do esporte e tudo mais, queria ouvir sua opinião sobre isso. Olimpíada em Chopo é, é animal porque é uma onda espetacular. Se quebrar clássico, vai ter um show de surf. Ou é perigoso porque pode ter gente que não tem, que cai lá, que não tem experiência em cair lá, e pode de alguma maneira ser perigoso colocar lá, se quebrar clássico. Não sei, cara. Não sei responder essa pergunta. Eu queria muito estar lá. Só isso. Eu queria Boa. muito estar lá, mas isso é uma das coisas que me deixa triste, porque eu sonhava ainda em participar dessas Olimpíadas em Chopo, sabe? De verdade mesmo. E quando aconteceu a lesão, eu sabia que isso não seria possível, entendeu? Pode crer. Então, se vão fazer, como vai ser, mano? Faço a mínima ideia. Justo, não? Justo, faz total sentido. E, bom, você tava falando também. Última coisinha que eu queria te perguntar, pra gente já encerrar nosso papo. A gente falou do. Ah, do negócio do. Bom, eu ia te perguntar, quando você tava falando do corte, eu acabei pulando sobre o papo do Finals. Só na sua opinião, se vale como business, vale o esforço de continuar no formato do Finals, Jadson? Mano, Porque assim, essas. eu particularmente como fã, eu gosto de assistir. Assim, eu acho que é Cara, legal de assistir e tal, ó, mas ouvindo de um surfista, essas perguntas, pergunta do corte, pergunta do finals. acho que já foi, todo mundo já sabe que. Não é que todo mundo já sabe, cara. São perguntas que eu posso responder como atleta. Sim, Eu não gosto do corte, não conheço nenhum atleta que gosta do corte, e do tá? Finals, Tampouco do finals. entendi. Mas como Agora, atleta, não como homem de se negócio. você me perguntar como businessman, eu não sei, porque eu entendo Justo, zero de business. Eu não sei justo, nada de faz total business, sentido. sabe? Então, assim, é, eu posso responder aqui como surfista, cara. Eu não gosto, não concordo, não gosto. Mas se tu faz um podcast com um businessman aqui, possa ser que o cara Que é olhe assim e fale, mano, justificável, né? é surreal. O corte vende pra caramba. É surreal o Final Five, porque vende pra caramba. Então, assim, Entendi. não consigo responder por eu ser o Surface Raps. Eu não sou o Surface Rap porque eu entendo do business, não. Eu sou o cara Não, que total, liga a total. galera, que passa informações. Então, assim, fica difícil, entendeu? Então, como Irado. surfista, eu não gosto do corte e o Final Fives também não gosto, entendeu? Pode crer. Pra fechar nos papos, queria só te perguntar de CB Surf, como que você tem visto essa nova gestão? Pô, o Dream Tour rolando aí, premiações boas, né, para os surfistas. Como que você vê o Premiação cenário excelente, brasileiro? mano. 30 mil, né, Premiação pô, excelente. dá uma. Ainda 40 mais, mil pro 40 mil primeiro. aumentou, pô. E aí a gente tava falando sobre. A gente não chegou nesse assunto, mas de repente a gente pode até falar um pouquinho. A dificuldade que é competir Challenger Series, né? Porque premiação, né? Cai muito. Eles falam que vendem como um mini tour e tal, mas a premiação cai muito, né? E de repente você Não, conseguir o competir. challenge o challenge é totalmente inviável, cara. É insustentável a parada. É tu ter muita bala na agulha pra correr o challenge e tentar entrar pro CT, porque fui pra Califórnia agora, A conta não fecha, né? não, na conta não fecha. Graças a Deus, glória a Deus, temos patrocínios que me fazem viajar tranquilo, que zero dificuldades em relação ao meu custo das viagens, entendeu? Mas tu chega lá, faz um terceiro, um quinto, tu não paga nem a viagem, mano. Entendeu? Tu não paga a viagem. Então o cara Pode que crer. sai daqui pra Austrália e perde dois de cara, o cara gastou 30 mil reais e teve um prejuízo de. Prejuízo não, o cara gastou 30 mil e voltou pra ele Pouquíssimo. 3 mil, o cara teve um prejuízo de 27 mil, entendeu? Então, assim,
Eu lembro um papo que eu Quando tive com fo- O Fioravante mesmo falou, cara, eu fui campeão, eu ganhei e empatou minhas contas. Tipo, eu fui campeão do É Challenger isso, e minha é conta isso. empatou. Imagina Ó, quem o resto, todo o Léo resto. europeu, Léo europeu. Total. Ganheiro, Não tô é. aqui levando em consideração nada ou botando os brasileiros de coitado, mas é um Não, cara total, que mas é vem diferente. firme, forte, família, etc. E, cara, e o Léo bate de frente, mano. O Léo é um cara maneiro, o Léo, assim, em relação a isso. Ele bate de frente, ele compra a briga dos brasileiros, não, dos Dos surfistas em surfistas, geral. porque hoje em dia acredito eu que os brasileiros são os que mais sofrem em termos de financeiro, né? Uhum. E o Muito por Léo causa do fala, mano, câmbio, né? Também, né? O a câmbio pra conta não gente. bate, a conta não fecha, aí a gente usa assim, mano, estamos vendo um europeu falando que as contas não batem. Imagina o brasileiro, tá ligado? Então é Total. complicado, E complicado. aí, já, que eu tava falando do CB Surf. Que você tá, como você tá vendo aí essa gestão Não, eu nova acho aí, esse surreal, campeonato cara. bom? Eu acho legal o Mas você também não formato. pode competir, né? Porque você tá Não no. posso, velho, não posso. Porque Não, você não caiu posso do competir. Tour, né? Se fosse só. Eu não posso. Se você tivesse subido do QS direto pro Challenger, aí você poderia competir Challenger e CB Surf? Não. Sim, não Só pode. porque você Não caiu do pode, Tour, aí você não pode. Entendi. não pode forma CT. No caso, Tá. eu sou É, na você, teoria eu hoje ainda você é no sou WCT, CT. entendeu? Entendi. Exato, aí eu não posso não. Mas, pô, dá uma bela ajuda, né? E, pô, a qualidade é boa, onda Não, o circuito é carregada. irado, cara. Você não vê ninguém reclamando de nada do circuito. O circuito é surreal, mano. O Irado. circuito é surreal. Irado. Jadson, cara, nosso papo eu acho que era esse, velho. Só te agradecer aqui de novo mais uma vez. Pra quem a gente não falou isso um pouco dos bastidores, mas marquei com muito tempo tentando marcar com o Jadson. Quando eu consegui marcar, eu errei o horário e a gente não Foi conseguiu fazer. engraçado isso, mano. Foi engraçado Eu isso. enchendo o saco do Jadson, sei lá, meses enchendo o saco do Jadson. E quando eu consegui um horário, ele, vamos. Ele aí, meu, vai aparecer ou não vai? Eu falei, ô Jadson, mal minha. Mas, cara, só te agradecer pela disponibilidade aí pra bater um papo. Espero que você tenha Cara, eu curtido. que Pra mim, agradeço poderia passar o também. tempo aqui com você. Obrigadão, Peço velho. Peço desculpa aí a demora de fazer, Imagina, mas velho. como todo ser humano também tem umas situações aqui, não é fácil Fica para ninguém, tranquilaço. mas hoje deu bom. Hoje deu bom, graças a Deus. Muito obrigado aí pra quem chegou até aqui. Só curtir aí. Vai lá nas redes do Jadson, curte as paradas dele. Vamos dar aquela força reta final agora do Challenger. Já estamos esperando o Jadson André no Tour novamente Se Deus quiser, irmão. em 2024. Fechou? Se Deus quiser, se Deus Mais pra quiser. frente, vamos ver se a gente faz um, Jadson. Antes de você ir pra Pipe pra começar o Tour, a gente faz mais Pô, uma de se expectativas do Tour. eu varando aí, a gente faz um, com certeza. Tá Pode contar fechado comigo, então. mano. Tá Tá bom? fechado. Obrigado, viu, Jadson? Tamo Tamo junto, junto, viu? irmão. Tô tentando chamar o Pitombinho aqui pra dar tchau pra galera, mas ele não tá muito na vibe, não, eu acho. Fechou então. Papai! Valeu, mano. Ele tá vindo? Tá vendo não? Tá vendo? Então é isso. No Fechou. próximo ele aparece pra nós. No próximo que o Jadson classificado, ele aparece. No próximo ele aparece, se Deus quiser. Tamo junto, Gui. Obrigado, viu, Obrigado, Jadson? irmão. Tamo junto. Abração. Chegou, Ah, chegou. deu tempo, Então, deu mano. tempo. Vem Bom, pra cá, quem tá pai, vem ouvindo cá. só no Spotify, agora corre lá pro YouTube que Dá um Jadson. tchau pro pessoal aí, Ó, papaizão. Ó, que coisa mais ó, linda, ó o ó. herdeiro, ó o herdeiro. Vixe, Maria. Esse é companheiro, hein? Pô, tá doido. Esse aqui é o meu brotherzão, né, papaizão? Como que ele Dá chama, tchau pro Jadson? pessoal. Pitomba. Pitomba. Valeu, galera. Obrigado, Gui. Tamo junto. Papai vai voltar pro circuito pra sexta-feira. Se tudo der certo. Obrigado, Jadson. Tamo Abraço. junto, Valeu, Gui. Pitomba. Abração.